Olá pessoal, essa é a correção da nossa atividade de hoje. Na segunda questão, a gente tem o seguinte: veja o quadrilátero ABCD descrito na malha quadriculada abaixo. E em seguida uma pergunta: qual é uma possível redução para essa figura? Bom, a figura que nós temos é esse retângulo ABCD, que é formado por pequenos quadrados, certo? Como é uma malha quadriculada, subentende-se que todos esses quadrados têm a mesma medida de lado, então todos têm a mesma área, certo? Então nós podemos simplesmente fazer o seguinte: quais são as dimensões desse quadrado? Se nós queremos uma redução dele, nós precisamos saber primeiro as medidas desse retângulo. Primeiro nós temos o seguinte: aqui você tem 4, né? Você tem 1 e 1. Então ele tem 4 de largura. E de comprimento, ele vai ter 6. Você tem 6 de comprimento. Então as dimensões do seu retângulo são 4, digamos, metros ou centímetros, enfim. É 4 por 6. Não vamos definir aqui se é metro, centímetro, enfim. São unidades de medida. Ele tem 4 de largura por 6 de comprimento. Então, para a gente reduzir, a gente tem que reduzir de forma proporcional, ou seja, nós não podemos, por exemplo, pegar a metade do comprimento e deixar a largura igual. Que isso coincidiria, se você olhar aí na atividade, com a letra D. Se você pegar metade da figura e preservar a largura, você vai ter a letra D, mas você não fez uma redução da figura, não uma redução proporcional. A redução que nós estamos falando aqui é uma redução proporcional, ou seja, da mesma forma que na proporção que eu diminuí ou seja, uma das dimensões, eu diminuo a outra. Se você olhar, por exemplo, para a letra C, você vai ver um quadrado 4 por 4, que não condiz. Por quê? Para você conseguir um quadrado 4 por 4, você teria que eliminar essas duas colunas aqui. Veja, se você elimina essas duas, o que você vê é exatamente 4 por 4. Mas você preservaria ainda essa largura. Você alteraria o comprimento, mas deixaria a largura. Isso não é uma redução proporcional, certo? Se você olhar a letra B, você vai ter uma redução assim. Você vai eliminar esses aqui, ou seja, você vai dividir ao meio a largura, mas o comprimento aqui permanece. Então, nesse caso, também não é uma redução proporcional. Para eu reduzir proporcionalmente, ou ampliar proporcionalmente, eu tenho que fazer aquilo que eu fizer em uma dimensão, eu tenho que fazer na outra. Então, se você olhar a letra A, ela sim é compatível, porque na letra A você vai ter metade do comprimento e metade da largura. Você vai ter exatamente isso aqui. Metade da largura, essa parte, e metade do comprimento, certo? Você vai dividir o comprimento ao meio aqui. Então, que você vai ter exatamente essa figura. Essa sim é uma redução. Você vai ter uma redução pela metade. Você reduziu a figura pela metade. Então, reduzir ela proporcionalmente à metade não é você cortar ela no meio. Reduzir proporcionalmente é de forma que o que eu faça num lado, ou seja, numa dimensão, eu vou fazer na outra também. Se eu fiz no comprimento, eu faço na largura. Então, a redução fica 2 por 3. Certo? Com isso, a gente finaliza a segunda questão.